cuidado com essa motivação para o casamento. Porque se você merece ser feliz, significa que você não é. Se você pensa assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz, então você não é feliz. Uma pessoa que ela não é completa, solteira, ela tenta buscar no outro aquilo que ela deveria buscar somente em Deus. Só Deus pode preencher isso. Então o casamento não são duas pessoas que estão pelas metades e se unem para formar uma pessoa. Não, é uma pessoa inteira que se une com outra pessoa inteira e se tornam uma só carne. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. E um podcast diferente. Afinal de contas, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E não poderia ser diferente, gente, porque eu quero aprender, quero que vocês aprendam como lidar num relacionamento. Tem um convidado aqui, gente, Deus é muito bom. Eu não posso deixar de dizer isso. Deus é muito bom. E o convidado de hoje, ele enviou assim, que eu já conhecia, já buscava, mas eu nunca tinha ido ver. E Deus trouxe ele aqui. Eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor por isso. Até, olha aqui, eu tive que anotar, gente, que é muita coisa. O cara é sinistro. É muita coisa. Olha, pastor Leandro Almeida, eu conheço mais como pastor Leandrinho, pastor da Igreja Saudável, que fala de relacionamento, vários livros. Tem como bloquear meu marido aqui nesse negócio? Porque, cuidado, pastor, com o que você vai falar? Cuidado com as suas dicas, tá? Por favor. Vou entregar tudo, Nathalito. Muito obrigada pela tua presença, pela sua disponibilidade. Amém. Que bom estar aqui junto com você nesse podcast que tem alcançado, abençoado muita gente. Fico lisonjeado, tá bom? Ai, prazer muito enorme obrigada. Poder estar aqui abençoando essa turma toda. Olha, eu sou muito curiosa. Vocês sabem disso, né? Então eu quero saber, como que você chegou até aqui? Porque assim, eu tenho um processo muito delicado, assim, Deus foi me empurrando e eu fui por obediência. Como foi você chegar a ser pastor de uma igreja? Foi muito tranquilo? Você sofreu? Você chorou e falou assim, não! Como é que foi isso? Eu vejo assim, minha vida toda, né? Eu converso às vezes com amigos, eu falo assim, rapaz, a bondade de Deus é tão incrível, porque as coisas comigo, elas acontecem meio assim, quando eu vou ver, eu já tô lá. Então eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser pregador, eu sempre fui uma criança extremamente tímida, mas tão tímida que na casa da minha avó, eu ficava na barra da saia da minha mãe e minha avó querendo dar tudo, vó mesmo, que mima neto e tal. E eu queria água, eu não tinha ousadia para abrir geladeira para pegar uma água, de tão tímido que eu era. Minha mãe não sabia o que fazer comigo, me colocou numa escola de teatro quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos de idade, que aí me ajudou a soltar um pouco, mas nunca tive pretensão de ser um comunicador, de falar em público. Então, para mim, isso não existia, né? Não era uma possibilidade. Então, ver o que Deus falou, assim, o que Deus fez na minha vida, eu mesmo olho e fico assim, só Deus. É por isso que eu nunca acreditei e nunca acreditarei nada a mim, minha intelectualidade, as minhas mãos. Tudo foi Deus de fato, né? Eu lembro que eu me converti e, sendo músico, depois de 3 meses eu estava ali no louvor e eu ficava lá atrás de todo mundo, no cantinho, sempre tímido e tal, né? Aquela coisa toda. E de repente Deus começou, através de pessoas mesmo, me empurrando assim, cara, canta aqui. Aí eu era do louvor e cantei. 1 ano de louvor, de convertido, eu fui líder do time de louvor da minha igreja, interior do estado do Rio aqui, Resende, né? Interior do estado. E aí eu tô lá 1 ano, 2 anos depois, passou eu liderando, pregava na igreja, 3 anos de convertido, eu abandono assim, deixo tudo na minha cidade e vou para Belo Horizonte, porque Deus falou ao meu coração que a partir de lá faria algo grande na minha vida. Eu só queria fazer o que Deus queria, sempre foi assim. E até hoje, eu costumo dizer assim, eu saí da minha cidade, eu não tinha proposta humana,
Mas tu parava pra pensar assim? Tu parava pra pensar e falar assim? Ou tu nem parava pra pensar? Porque se parasse pra pensar, travava. Tu falou assim, tô indo, Deus. Tô indo. Sempre fui assim, ó. Eu não tinha nenhuma proposta de homem, trabalho, essas coisas, mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu sempre tive o temor de, se Deus falou, eu tenho convicção, eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso ficar parado, eu tenho que agir, mesmo que eu não conheça a estrada toda. E na verdade, Deus nunca mostra a estrada toda. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Tá bom, Deus, eu vou. Pra onde? Não, não. Primeiro você obedece o primeiro passo. E aí eu descobri que o passo mais importante da nossa vida, sabe qual é? O próximo. É o próximo. Se ele mostrar o caminho todo, a gente não vai. Ah, não dá conta. Se há 23 anos atrás, vislumbrasse isso que eu vivo hoje, eu não acreditaria. Eu nem começaria, nem. E você Aí, não tímido dá assim? Alguém chegou pra você e disse assim, você vai ser para Deus, manda dizer que você vai ser pastor, alguma coisa. Já Teve recebi isso, muita essa- palavra, sim. E você diz, sabe? não é mesmo? É, Tá e sabe o que você doido? fala assim? A pessoa tá viajando, ela tá emocionada, ela acha que ela é profeta. Mas se tu souber como eu sou, eu duvido que tu falaria isso. Duvido que falaria. Tinha gente que falava assim: olha, eu te vejo pregando. E eu não era pregador, eu era de música, eu tocava, no máximo cantava, liderava time de louvor. Eu te vejo pregando em diversos lugares, no Brasil e fora do Brasil. Tá. Valeu. Aham. Ano passado, em outubro do ano passado, eu rodei a Europa. Eu e a Aline, a gente foi para a Europa. Preguei várias igrejas lá. Portugal, Paris, Inglaterra. E aí pensei nessa palavra de mais de 20 anos atrás. Deus nunca falha naquilo que ele promete. E se tornou tranquilo? Se tornou gostoso, se tornou viver, assim, você olha assim, você fala assim, se você pensasse naquela época que ela falou, você vai dizer assim, cara, o coração acelera. Exato. Porque assim, eu sou tímida, não parece não, mas eu sou tímida quando é em público. Eu Sim. morro, eu já chorei, eu não, por favor, escolho outra pessoa pra fazer isso e tal, eu morro. E aí, só que quando assim, eu vejo você falando, eu vejo como se você tivesse realmente nascido pra isso, pô. Como se você Pois nunca é, né? tivesse, é uma coisa muito É tranquila. verdade. Eu acho que a coisa mais importante também depois que você compreende que Deus te chamou para aquilo, não rejeita, não. Abraça, né? Já que você tem a compreensão, a vida vai, ao longo da vida e a nossa busca por Deus, nós vamos nos tornando mais maduros. Então não dá mais para ficar, eu não me vejo nisso mais, eu não nasci, nunca imaginei. Tá certo, eu nunca sonhei, nunca foi parte dos meus sonhos. Um dia, quadro dos sonhos, né? O pessoal faz ser pastor, cuidar de gente, pregar no Brasil todo. Nunca teve no meu quadro dos sonhos. Mas quando eu olho para o desenrolar da minha vida e vejo Deus me usando, eu olho para os frutos, assim, era assim, ó. Você está pregando e alguém, de repente, depois chega e fala assim, depois que te encontra em alguns momentos, fala assim, aquela palavra que você liberou, aconteceu isso e isso na minha vida. Olha, aquele conselho que você deu, eu segui e a minha vida é outra. E eu fico assustado com essas coisas. A maior paga de um pregador é isso. E né? porque tem dia que sobe, a gente sobe, às vezes eu prego, como se a gente descesse e falasse, cara, foi horrível, não foi nada, perdão, Senhor, não fui capaz, não tem nada que você. Daí vem uma pessoa e fala assim, cara, eu pensei que ia fazer acontecer isso. E você fala assim, Senhor, pra mim, pra tu ver como a gente se cobra. Por isso que às vezes é tanto, pra alguns, inclusive pra mim, era tanto sofrimento, porque eu me cobrava tanto, eu nunca tava bom, e eu falava, Senhor, me perdoa, eu não sei fazer. E aí vem uma pessoa e ele fala, claro que você sabe, se eu te botei é porque você sabe. É verdade. Não é porque você sabe, não, porque eu vou te capacitar, Acho que a nossa confiança em Deus e na graça divina, porque eu sei exatamente o que você está falando, que eu não somente vivi, mas ainda vivo na pele. Eu prego toda semana. E tem aquela pregação que você fala assim, puxa vida, eu acho que não colou. Aí você faz o apelo, vem um monte de gente entregando a vida para Jesus. É Deus assim dizendo, não é você que faz, sou eu quem faço. Ainda bota a gente no nosso lugar. Eu não uso sua performance, eu uso a minha graça para tocar as pessoas e elas serem transformadas. Isso é maravilhoso. A gente está começando a igreja agora, aqui em Caxias, 5 meses na igreja. E eu já vivi isso agora, recentemente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Depois eu faço o apelo, várias pessoas vêm, né, à frente
Então, assim, é precioso demais você olhar anos. Eu faço esse ano 17 anos que eu sou pastor, fui consagrado pastor junto com a Aline, e olho e não consigo dizer, foi minha mão, foi Não a mão tem de Deus o como. tempo inteiro. Não Tempo tem inteiro. como. Eu olho assim, eu vejo que eu falo com o Senhor assim, Pai, tem certeza que sou eu? Tipo, tu não errou no meio do caminho? Sei lá, por algum motivo. Eu fico assim, aí depois, assim, eu vejo e só tenho a agradecer. Eu É, agradeço. Ao mesmo é, tempo que eu falo, não, eu falo, Senhor, obrigada por ter me escolhido. Sabe por quê, Helene? Eu falo pra ele que eu não gostava de pessoas, não. Eu falo, gente, gosto de gente. Eu nem gosto de gente. Gente, tudo reclama de tudo e tal. Ah, não, eu quero ficar aqui, ó, preso, tímida. Aí ele me bota pra falar com tá pessoas, pra vendo? cuidar. Aí eu falo, Senhor, cara, eu falei, Senhor, como tu muda, como tu É transforma, verdade, é né? verdade. E me diz uma coisa, até você chegar a ser pastor da tua igreja, a ter uma igreja, porque lidar com pessoas, ter tudo isso, né? Você tem que Aham, ter Deus te prepara para aquela situação, isso né? aí. E como é que foi essa trajetória para você chegar até lá? Ó, eu larguei assim o emprego dos sonhos na minha cidade, faculdade em Resende, por causa de uma palavra de Deus e fui para Belo Horizonte, estudei 2 anos. Era para eu estudar 2 anos lá, no seminário, Carisma, assim que foram 2 anos que os melhores 2 anos da minha vida até então, assim, eu descobri a palavra de Deus e na palavra de Deus tanta preciosidade sobre minha vida, sobre o chamado divino, sobre o que Deus queria. Eu me apeguei a uma coisa. Eu preciso abraçar o que Deus deseja, o que Deus deseja fazer na terra. Não os meus desejos, não os meus sonhos, mas eu estou nessa terra, eu entendi. Eu estou aqui não para cumprir a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então você passa a buscar qual é o desejo de Deus, qual a vontade de Deus para sua vida, ou através da sua vida, coisas aconteçam aqui nessa terra. Então, eu me rendi ao chamado divino. Era para eu voltar depois de 2 anos do seminário para minha cidade, porque o seminário não garantia pastoreio para ninguém. Uhum. Mas faltando 2 semanas, o diretor me chama. Eu tinha casado há 6 meses com a Aline. 6 meses de casado, ele me chama no gabinete e fala assim: aprove a nós e ao Espírito Santo enviarmos você e a Aline para Vila Velha, no Espírito Santo, para serem os diretores desse seminário lá. Nós vamos consagrar vocês, serão pastores aqui na Lagoinha, em Belo Horizonte, e vocês vão dirigir um seminário Carisma lá em Vila Velha. E eu fico assim, eram mais de 200, quase 300 alunos formando, porque eu... Aí você olha assim, não tinha a eloquência para isso. Ele nem perguntou se eu tinha as habilidades administrativas para isso. Tinha tanta gente melhor do que eu. Eu não, nunca fui o melhor da escola. Meu raciocínio não é um raciocínio. Eu fico com amigos assim, e pastores e amigos, eu falo assim, eu me sinto sempre o pior da mesa. Que eu fico assim, cara, como é que o cara conseguiu enxergar isso? Eu não consigo ter essa Aham. manha que tem para enxergar certas coisas. Mas eu me lanço no chamado divino e dependo de Deus. Eu falo assim, mas eu dependo de Deus. Então eu acho que eu estou no caminho, né? Uhum. E graças a Deus hoje, assim, eu vejo. Aí fui para Vila Velha, no Espírito Santo, dirigimos o seminário lá. Foi maravilhoso esse tempo. Aí o pastor Márcio pediu para fechar tudo que era de fora e propôs para nós que voltássemos para Belo Horizonte. Voltamos para Belo Horizonte, já era aí o ano de 2010. E aí eu fui para lá em 2007, né? Já era 2010 quando eu voltei de Vila Velha para Belo Horizonte. E nós fomos pastorear jovens, fomos cuidar de jovens. Fui dar aula no seminário também, cuidar de jovens. E por 10 anos a gente fez isso, abençoando a vida daquela juventude maravilhosa ali de Belo Horizonte. 2017, Deus movimenta a nossa vida ministerial. Eu venho para Niterói, porque tinha Lagoinha no Rio de Janeiro. Aham. Fui para ajudar os pastores Felipe, Mariana, Uhum. ali em Niterói. A Lagoinha de Niterói tinha 3 anos. Nós tínhamos estudado junto no seminário, então foi muito sobrenatural o que aconteceu para eu chegar até Niterói. Ali nós ficamos 5 anos. Cuidamos de tantas coisas, parte de grupos de crescimento, que são as células. A gente organizou toda essa parte. Fomos pastores de casais ali também.
dava aula no Carisma. E sair de jovem para casais era bem diferente, né? E nós crescemos muito porque antes a gente tocava a juventude. Eu sei que a juventude ali em Belo Horizonte era assim, era mais de 15 mil jovens, né? Que a gente, junto com outros pastores, a gente cuidava. Então vem para Niterói e agora a gente toca não somente em uma parte, né? Que é juventude. Agora a gente toca em todas as partes da igreja. Então, Esses jovens, eles não eram jovens casados, era jovens ou englobava tudo? englobava jovens casados também, então tinha tudo, né? E aí vim para Niterói, a gente cuidou de casais, igreja, a gente tocava a igreja toda, conhecemos os adultos da igreja, né? Pastoreando, cuidando, foi muito precioso. 5 anos se passaram, a gente começa a Lagoinha em Duque de Caxias. Em 2021, pós-pandemia, né? Deus também trouxe, foi debaixo de uma palavra de Deus. A gente tinha 2 filhas e Deus disse que daria mais um filho para a gente. E que com a chegada desse filho, iria iniciar um novo tempo ministerial na nossa vida. O Levi nasceu na mesma semana do primeiro culto da igreja aqui. Então a gente ficou ali 1 ano no Rei do Bacalhau, conhecido Rei do Bacalhau, começando os cultos, a igreja avançando. Depois de 1 ano a gente conseguiu um prédio e depois de 3 Nem anos... cabia mais lá. Não cabia. Não dava para caber mais. Muita gente não ia por preconceito e tal. Então quando a gente mudou de local, dobrou o número de pessoas. Em 1 ano a gente tinha 1.000 pessoas frequentando a igreja. Quando a gente mudou de local, imediatamente já éramos 2.000 pessoas frequentando a igreja. Então, somando todos os anos que eu fiquei lá, deu 3 anos e meio. Já eram mais de 4.000 pessoas, beirando 5.000 pessoas que frequentavam assim a igreja. E, mais uma vez, Deus me transiciona ministerialmente. Debaixo da bênção, meu pastor botou a mão nessa cabeça aqui, liberando a gente para esse tempo. A gente entendeu que era o momento de Deus fazer algo, um movimento diferente na nossa vida. E amando essa cidade de Caxias, Deus plantou a gente aqui para algo tão poderoso. Há 5 meses nasce a Igreja Saudável de Caxias. Assim. A gente está maravilhado com tudo que Deus está fazendo. Deus trouxe uma visão muito de mesa para nós. Eu brinco nos cultos, eu falo, nós somos a igreja da mesa, né? Porque os corredores, eles têm aquelas questões tão perigosas, né? As fofocas não acontecem nas mesas, elas acontecem nos corredores. Tem tanta coisa tóxica que acontece nos corredores. A mesa é o lugar onde a gente olha nos olhos. Verdade. É o lugar onde acontece cura, onde acontece restauração. Em outros ambientes, o coração pode até aquecer, mas a revelação vem na mesa. Os discípulos do caminho de Emaús são a prova disso, né? A mesa foi quando partiram o pão, naquela mesa que veio revelação. Então, mesa é um lugar tão precioso e Deus tem dado essa vocação para a igreja saudável, para sermos uma igreja que olha nos olhos, uma igreja de discipulado, uma igreja da mesa e que tem amado essa cidade, né? Deus nos deu um propósito muito claro: amar a Deus, servir pessoas e impactar cidades, né? Então a gente acredita nisso de forma tão linda. Acabamos de inaugurar um 3º culto na igreja, só tinha culto quarta à noite e domingo à noite. Agora tem culto domingo de manhã também, 10 da manhã. E Deus, assim, presente de Deus. A gente achou assim, a quantidade de pessoas da noite vai dividir, porque vai vir de manhã. Não, tá vindo a quantidade de pessoas da noite e a mesma quantidade vem de manhã. Então, assim, parece que tinha pessoas lá de fora, assim, só tô esperando começar um culto de manhã, domingo, para eu estar com vocês, né? E eu fico muito feliz da ideia de ter aberto, de Deus te dar essa conexão nessa nossa cidade, que é Duque de Caxias, né? Ter uma igreja de mesa na nossa cidade. Gente, é muito bom. É muito bom. Quando eu pisei a primeira vez aqui em Caxias, para começar a igreja, o Espírito Santo me falou assim: eu não tô te dando uma instituição, eu tô te entregando uma cidade nas mãos. Lógico, eu entendi, né? Eu vou contribuir para o avanço aqui dessa cidade também. E então, desde então, ninguém fala mal de Caxias perto de mim. E falar... Aí, ó, tá vendo? Tá pensando o quê? Caxias. Nós vamos ver muita coisa mudar. Aí Deus vai trazendo. Eu oro para que coisas boas nasçam aqui, para que coisas boas cresçam aqui. Esse podcast é resultado das minhas orações, tá bom? Amém. Boas escolas estão vindo para cá, empreendimentos estão vindo para cá. Tem tanta coisa acontecendo
que nós não podemos dizer que é simplesmente é por acaso. Não. A igreja ora por isso. Nossa igreja ama Caxias. Nossa igreja que eu falo, a igreja de Jesus ama Duque de Caxias, ora por essa cidade e nós vamos ver essa cidade melhorando cada vez mais e mais. Amém. Eu creio. Eu falo pro meu marido, eu não quero sair daqui. Ele fala assim, ele fica assim, vai ter um tempo que a gente vai ter que sair de Caxias. Eu falo, não quero, tá bom aqui, ó, tá vendo? Você que fala mal de Caxias, eu amo morar aqui. Eu amo morar aqui, na minha xerém. Aqui, deixa eu te perguntar. Igreja Saudável, da onde surgiu esse nome? Eu falei, vou perguntar. Que coisa interessante, né? Porque quando a gente transicionou ministerialmente, enfim, acredite ou não, mas nós também fomos pegos de surpresa por Deus. Eu imagino. Porque não é uma coisa premeditada de anos, então você vem organizando, vem fazendo e tal. Então foi tudo, para mim, muito, muito de repente também. E então, quando a gente despede, né, da Lagoinha, a gente senta, eu e a Aline, no dia seguinte e fala assim, e agora? Qual vai ser o nome? A gente já tinha no coração, né, o que Deus queria fazer, mas era muito recente, mas tá aí agora, a gente tem convicção, tomamos a decisão, vamos transicionar, qual vai ser o nome da igreja? E a gente esboçou vários nomes hypados, como dizem, né? Pô, esse nome é legal, esse nome que é moderno, comunica e tal, não sei o que, barará. E por dentro, assim, o Espírito Santo, você está tentando, pelo lado de fora, de forma exterior, o nome de algo que eu já te dei, já está aí dentro há muito tempo. Falei, como assim está aqui dentro há muito tempo? Cadê? Me revirei do avesso procurando, cadê? E aí, quando você quer descobrir como Deus é, conhecer um pouco do caráter de Deus, olha para aquilo que ele fez. Aí me veio muito forte isso, porque o caráter divino, ele é revelado pelas obras das suas mãos. Aí me veio esse texto, e eu falei, Deus, o que isso quer dizer? Fui orar, e o Espírito Santo falou, olha para toda a sua trajetória. Olha para a sua trajetória, e quando você fizer uma avaliação da sua trajetória, você vai ter o nome da igreja. E eu comecei a prestar atenção. A gente sempre teve essa pegada de voluntariado. Nos acampamentos, por exemplo, que a gente fazia acampamento para solteiros em Belo Horizonte, solteiros do Brasil todo. E quando a gente ia reunir a equipe que ia servir nesse acampamento, a gente falava, olha, as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os processos. Então, nós estamos lá para servir aquelas pessoas. Caiu um papel de bala no chão, não sai gritando quem jogou, não. Pegue você mesmo e jogue fora. Então a gente sempre teve isso. Por quê? Aí eu explicar por quê. Porque servir tem que ser saudável para todo mundo. A gente olhava para diversas igrejas e os bastidores eram assim. Para acontecer um acampamento maravilhoso, a equipe se desgasta muito. Tem gente que não fala com o outro depois que passa o evento. E eu sempre acreditei, dá para termos um evento maravilhoso e a equipe ficar bem, cada vez mais unida, dá para a gente viver isso. E isso ao longo da jornada. E quando a gente começou a mexer com casais, a gente começou a entender, eu sei que não dá para ter um casamento perfeito, nem o meu mas é possível termos um casamento saudável. E eu comecei a perceber, liderança em todos os momentos ministeriais que eu passei, sempre prezei por clareza. Olha, se tem alguma coisa acontecendo, vamos sentar para resolver, né? Se você deseja me perguntar alguma coisa, não presuma, me pergunte. Você quer saber alguma coisa? Pode me perguntar. Sempre prezei por essas questões. E isso sempre trouxe saúde para tudo que eu liderei ao longo da jornada. Não estou dizendo que sempre foi perfeito, mas sempre trouxe saúde. Então, eu olhando para isso, percebendo isso, falei na mesa com a Aline. Mozão, igreja saudável. Só que quando eu falei, eu não gostei. Falei, nossa, mas que nome esquisito para igreja. Igreja saudável. Igreja saudável. Aí, de repente, eu comecei a olhar, comecei a pensar em outros nomes de igreja. Aí eu falei assim, peraí, quando nasceu a Bola de Neve? Que nome, Bola de Neve, para igreja? A igreja? A própria igreja que eu fiz parte por 16 anos, Lagoinha, que nome? É o nome de um bairro, que hoje nem é mais o bairro, é outro nome lá, São Cristóvão. Lagoinha, eu falei,
quadrangular. Imagina quando surgiu o nome da igreja vai ser Igreja Quadrangular. Que nome estranho. Eu falei, é estranho para todo mundo porque não no conhece. início, mas depois se torna, já pega, né? As pessoas pegam e vai. Por quê? Aí eu prezei mais pelo significado que aquilo trazia pra gente, sabe? As pessoas estão precisando de lugares assim. Não estou dizendo que nós somos. Teve gente que me criticou. Pá, a igreja é saudável, então as outras não são. Ah, mas tem um monte de. Tem uma igreja chamada Igreja de Deus. Quer dizer que as outras não são de Deus? A Assembleia de Deus é uma assembleia dos santos, né, de Deus ali. Enfim, das pessoas, né? Peraí, e aí eu me desencanei desse pensamento. É uma missão e uma visão. Exatamente, Deus nos trouxe essa visão. Porque eu sempre falei assim, ó, nós é quem determinamos que tipo de igreja nós vamos construir. A igreja não está pronta lá, a igreja está em constante aperfeiçoamento. Então nós é quem decidimos se essa igreja vai ser a igreja da fofoca ou a igreja do impulsionamento, onde a gente impulsiona as pessoas. Se essa igreja vai ser uma igreja de disse-me-disse ou uma igreja onde a nossa fala vai ser condizente com as escrituras. Nós é quem decidimos, né? E aí me veio um peso de responsabilidade que o Espírito Santo tirou. Eu falei assim, cara, essa igreja é saudável, então ela tem que ser saudável. Ela tem que ser. Eu ia falar isso agora, eu ia falar aqui, olha aqui, não basta ser, você tem que ficar, porque assim, você não é responsável, você não é responsável não. O que o outro fala não vem de você, mas você é responsável por ajustar dentro da tua igreja, porque senão acaba não tendo isso. E aí, como o Espírito Santo te botou isso, você é obrigado a ter isso. Filho. Exato. Só que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra saudável e elas conectam com a palavra perfeito. Igreja saudável não quer dizer uma igreja que não tenha questões para você. Vai ter questão. Aí é a mesma coisa de casamento. Olha só como que o diabo o maligno tenta ludibriar a gente. Atende casais há anos, quase 17 anos atendendo casais. Tem casais que a gente senta na mesa, a gente fala, e eles falam assim, meu casamento já era, acabou. Por quê? Porque nós estamos passando por isso aqui. Aí eu falo, mas o casamento de vocês é isso a vida inteira? Não, é agora. Peraí, é porque vocês estão querendo um casamento perfeito. Olha para tudo que vocês já viveram. Aí eu pergunto, como é que vocês se conheceram? Como é que foi o início de tudo? A gente já viveu tanta coisa boa. A gente já viu Deus. Vocês já oraram e Deus fez milagre na vida de vocês? Já. Vocês já experimentaram assim, saúde no casamento, plenitude no casamento? Vocês tiveram filho, temos filhos e tal. Então como é que você julga todo o seu casamento como ruim por uma atitude? É porque as pessoas querem mais uma perfeição do que saúde. Perfeição e saúde são coisas completamente diferentes. A gente não vai ter a perfeição. Nenhuma igreja vai ser perfeita, nenhum casamento vai ser perfeito. Por quê? Porque tem gente. Verdade, verdade. Né? E eu falo na minha igreja, eu falo assim, gente, a começar de mim, eu prometo falhar com vocês. Eu sou o pastor da igreja e eu estou garantindo eu vou falhar com vocês, né? E aí, às vezes, assim, isso eu falo há anos. Imagina eles fazendo assim, nossa, né? Eles não param para pensar. Exatamente. Que todo mundo não tem como ser perfeito. Não dá. Mas o que nós temos falta de uma igreja, não que tenha pregação, porque tem pregação para tudo quanto é lado, mas nós estamos com falta de uma igreja que pensa com a própria cabeça, sabe? Pessoas que pensam com a própria cabeça, não sai pensando com a cabeça dos outros. Mas Peraí, porque as pessoas, pensa. pastor, estão muito carentes. Estão muito carentes, né? E aí elas acabam jogando para cima do pastor, da igreja, aquela atenção, aquela cura eterna, aquela atenção 24 horas, entendeu? E isso também que faz não ser saudável, nem para aquela que fica esperando, né? Exatamente. Eu quero aproveitar a sua... Falando de relacionamento aí, Opa, bora. Que hoje é dia 2 namorados. Pra você que é solteira, mas pra você que tá namorando, noiva, casado, vamos falar um pouco sobre isso daqui. Olha aqui, você falando casamento não é perfeito. E eu já quero dizer pra vocês que não é mesmo, tá? Muitas das vezes eu falo com meu marido assim, ai Deus, por que tu me deste ele? Aí depois, quando ele fica 5 minutos fora, eu falo, cadê você? Por que... Ai, Senhor, cadê ele? Senhor, ai, eu tô com saudade dele. É complicado. Me fala aí nessa tua vida, eu quero que você me tire cuidado com o que você vai falar. Num casamento, na maioria das vezes, difícil de entender, de ajudar nesse relacionamento, é o homem ou a mulher? Fala aí pra mim. Eu gosto de olhar pro casamento e incentivar as pessoas a olharem pro casamento
como sendo uma terceira coisa aqui, ó. Por quê? Homem tem um perfil, mulher tem outro perfil. O homem funciona de uma forma, a mulher funciona de outra forma. O problema é a gente querer que só o outro mude, né? Que só o outro satisfaça aquilo que nós entendemos ser o ideal. Quando eu tenho, a minha esposa é que tem que mudar, porque eu penso que tem que ser desse jeito. Mas quem disse que eu estou certo 100%? Né? É por isso que eu falo que o casamento, o problema de tudo é o motivo pelo qual muita gente se casa. O motivo pelo qual muita gente se casa, ele é egoísta. As pessoas da nossa geração, na verdade já vem alguns séculos para cá, elas se casam por causa de si mesmas, para satisfazer as suas carências, os seus próprios desejos. Só que o casamento ele é um checkmate no egoísmo. O casamento não é lugar de promoção de eu. Casamento é lugar de promover o nós. Mas e eu, como é que eu fico? Não tem nada para mim? Quando você promove o nós, o eu é recompensado também. Você vive essa realidade. Então, se o casal parar para pensar nessa realidade, falar, opa, peraí, vão ter momentos que eu vou precisar ceder, outros momentos ela vai precisar ceder. A gente aconselha sempre assim, tá, pastor, mas quem vai ceder? Quem tiver mais maduro naquele momento. Tem momentos tensos na minha vida com a Aline que eu não tô tão maduro quanto ela. Ela vai ceder. Outros momentos eu tô mais maduro que ela. Eu vou lá e cedo. Então, não é homem que é complicado, não é mulher que é complicado, é o ser humano que é complicado. Viu, amor? É você que é complicado. Aqui, deixa eu te falar, mas isso vai etapas do relacionamento. Tem vez que você tá mais, tem vez que ela tá mais, tem vez que eu tô mais, tem vez que tem mais. Ou porque às vezes a pessoa bota muita responsabilidade na mulher, devido assim, a mulher edifica casa, a mulher sabe edifica casa e acaba trazendo essa responsabilidade como se a mulher também tivesse que entender tudo ou fazer tudo, porque a Bíblia fala que a mulher tem que aceitar. E, na verdade, é um conjunto, né? Ela sendo sábia, ela vai mostrar para ele que ele também tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Exatamente. Quando você olha para Adão e Eva, você vai perceber o contexto do jardim. Porque o problema que a gente percebe é um casamento que é estabelecido fora dos princípios. Então, antes da queda, já existia o casamento. Olha como o casamento é importante. Antes da queda da humanidade, o casamento foi estabelecido. Então, quando a gente volta na origem do casamento, a gente vai entender, peraí, existem papéis. O homem tem os seus papéis e a mulher tem os seus papéis. Qual é o problema ou a problemática que leva muitos casamentos ao esgotamento, a brigas constantes, infindáveis? É a falta de compreensão dos papéis. Então, às vezes, é a mulher querendo que o homem cumpra o papel que é dela. Às vezes, é o homem querendo que a mulher cumpra o papel que é dele. Eu já vi homem dizendo assim, olha, você... A gente vive num momento que é terrível e parece muito bonitinho. Não sei se você já ouviu falando assim, olha, a mulher é uma coluna de oração dentro de casa e tal, aquela coisa toda. Por quê? É a partir da oração que você ouve Deus. Ok. Só que olha para o contexto do Éden. Quando as pessoas falam isso, eu já vi muito homem falando assim, não, lá em casa quem ora é ela, lá em casa quem... Só que é uma questão espiritual, para deixar só para a mulher, é muito pesado para ela e sai do contexto do jardim. Por quê? No contexto do jardim, você tem a função de ouvir Deus. Como? Quando? Deus diz para Adão assim, olha, dessa árvore aqui, vocês não vão comer. Pode comer de todas as árvores, mas dessa aqui não, porque no dia em que dela comer, certamente vocês irão morrer. Beleza. Quem tinha ouvido isso? Adão. Aí você pega lá, passa um tempo, vem a serpente e vai falar. Só que quem é que vai ouvir? Eva. Não era Adão, era Eva. Então, quando você inverte as etapas, as funções, os papéis, você tem uma disfunção no casamento. Tem uma disfunção. Peraí, Adão, você tem essa função de ouvir direcionamento, de saber para onde nós estamos indo. Pode comer ou não pode? É para comer ou não é para comer isso aqui? Se chegasse para Adão, não comeria. Então, aí
a mulher vai dar para ele o fruto, ele foi omisso, né? Tem até um livro muito interessante chamado O Silêncio de Adão, né? Silêncio de Adão, porque acredita-se que ali no hebraico, quando a Eva está sendo ludibriada pela serpente, Adão está do lado. E ele foi omisso. E você percebe muitos homens omissos. Aham. Então nós não podemos nos omitir. Nós temos essa função de receber de Deus o direcionamento, a visão para a nossa casa. Mulher enxerga o detalhe. Por isso que ela é adjuntora, ela está junto ali. Então, é como se fosse assim, traduzindo. O homem enxerga, nós temos que sair aqui do Rio e ir para São Paulo. Aí a mulher vai fazer o seguinte, ela vai pegar, olha, na altura da Dutra, perto da cidade de Cruzeiro, tá com previsão de muita chuva para tal horário, vamos um pouquinho mais tarde e tal. Uhum. Então é uma parceria, sabe? É uma parceria, eles andam juntos, caminham juntos, essa é uma parceria na qual Deus deseja estar junto, presente, para que a coisa flua e aconteça. Duas coisas que eu não gosto que as pessoas falem perto de mim, mal de Caxias e mal de casamento. Né? Por quê? Quem criou o casamento? Quem estabeleceu o casamento? Foi Deus. Então, quando tem gente que fala assim, casamento é um inferno, eu falo assim, não fala isso. Você tem que falar que o seu casamento é um inferno. Mas casamento é uma instituição divina. Mas o pastor, falando isso, porque as pessoas falam, casamento é um inferno, mas a questão é o antes do casamento. O que aconteceu para escolher, né? Porque você orou, né? E eu queria até falar sobre isso, que você entrou nesse negócio do casamento. Casamento não presta e tal. Mas muitas das vezes, antes de eu ser convertida, né? Eu fui casada e em todo o namoro, hoje olhando, eu via que já não ia dar certo. Eu já via Sempre que tem aquilo... os indícios. Então, é isso que eu queria saber de você, para aqueles que estão namorando. Como observar? Porque hoje eu vejo, e já aconteceu até com amigas minhas, e aconteceu comigo, de reclamar. Mas fulano não faz isso, mas fulano faz isso. E eu pergunto assim, mas no namoro fazia? Não. Eu falo, mas como é que você está reclamando hoje? Então, isso acontece muito. E eu queria que você explicasse como as meninas e os meninos conseguem avaliar, ver, isso eu não gosto, isso não é legal, para que eu possa realmente subir ao altar. Eu gosto de ensinar, a gente tem até um programa online chamado Solteiros por Enquanto, curso mesmo, um programa para solteiros. Aí galera, fica a dica. Onde a gente pega na mão do solteiro e leva até o relacionamento. E eu gosto de ensinar sobre 2 tipos de atração, atração física e atração abrangente. O que é atração física? É você tremer por dentro pelo que seus olhos viram. Uau! Meus olhos viram, desejaram, gostaram, uau, gostei. Não é pecado, não é errado. Na Bíblia tem isso. Fale às filhas de Zelofeade, lá em Êxodo, que se casem com quem lhes parecer bem aos olhos, contanto que seja da sua tribo. Paulo vai falar lá em Coríntios, fala assim, a mulher, depois que o marido morreu, ela pode se casar com quem ela quiser. Então existe esse fator, atração física, você olhou, gostou, aquela coisa toda. Porém, a Bíblia é uma realidade. Se você só toma uma decisão por conta de uma atração física, você pode se frustrar lá na frente, porque um relacionamento ele não é feito somente de atração física, né? Então você tem a atração abrangente. Se a atração física é você ser atraído pelo que os seus olhos viram, a atração abrangente é você ser atraído pelo que os seus olhos não viram. Olha que poderoso isso aqui. Como assim? O que é entrar num relacionamento? Entrar num relacionamento é você, mulher, né? Ser convidada a entrar em um barco e ela recebe um remo nas mãos. E o camarada fala para ela, rema aí. E ela pergunta assim, para onde nós vamos remar? A maioria dos marmanjos falam assim, a atitude deles, né, é como se fosse assim, não sei, só rema. Só que para quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Você não cresce, não tem propósito, você anda em círculo, não avança na vida e depois você tem um casamento frustrado, né? Então eu gosto de dizer assim, a atração abrangente é o quê? Um dos pontos da atração abrangente é quando você olha para o futuro dessa pessoa, isso te agrada? Como é que você sabe o futuro? Conversa. Quais são os seus planos? O que você pensa da vida? Né?
uma esposa reclamou do marido, falou assim, poxa, meu marido não tem ambição nenhuma, pastor. Para ele tá bom do jeito que tá, ele não quer crescer, ele não sonha em avançar. Eu falei, mas isso aí é lá de trás, não é de agora. Não tem como a pessoa, né? É lá de trás. Nada. Então, um dos principais conselhos que eu dou para mulheres, assim, quer entrar no relacionamento? Ok, antes de estabelecer um romance, estabeleça uma amizade. Porque aí você vai conhecer um pouco, é aí que você vai conhecer um pouco do que pode ser lá na frente. Quais são os planos, os sonhos, a coisa toda. Segundo, como é que ele trata a mãe dele, os familiares dele dentro de casa? Não espere um tratamento diferente. A Aline, ela quando fala, ela fala assim, eu gostei tanto do Leandro porque eu trabalhava na adolescência, tipo, 16, 17 anos, já trabalhava, ganhava meu dinheiro e tal, e eu dava o meu dinheiro todo na mão da minha mãe. E a Aline presenciava isso, né? Ela via. Aí ela falou, nossa, eu gostei tanto dele, porque quando ele trabalhava, ele chegava, o salário dele, ele dava tudo na mão da mãe dele. Mãe, vê o que tem que fazer em casa, comprar em casa e tal, eu gostava. Né? Então ela via isso, aí eu até brinco assim. Quer que eu bote na sua ela mão? Achou que quando eu casasse com ela, eu ia botar na mão dela. É claro, vou casar com ele, ó. Né? Então ela percebeu isso. Opa, isso aí é muito legal, isso é muito bacana. Outro quesito que aí eu gosto de alertar as pessoas assim, como a vida dela é organizada, é bagunçada. Dá para você saber como quando a pessoa tem uma vida organizada, quando ela tem uma vida desorganizada. Como que ela lida com dinheiro, como que ela lida com as suas roupas. Isso mostra muito do que a pessoa vai viver lá na frente. Então são sinais que você pode olhar. Eu não estou falando de perfeição, não estou falando sobre essa questão, né? Mas é olhar para o futuro, ver, uau, eu casei com a Aline, eu quando namorava a Aline, eu era professor de uma escola de informática, né? E aí a gente foi avançando e tudo mais, e aí antes de casar, quando fui pedir ela em casamento, eu disse, não tenho nada hoje, mas nós vamos crescer. Nós vamos avançar, nós vamos prosperar, nós vamos ter os nossos filhos, nós vamos ter um lugar para morar, nós vamos ter isso. Não sabia nem o que ia ser da vida, mas sabia que ia ser. Nem sabia se eu ia ser pastor ou não na época. Eu não sabia de nada disso. Mas eu sabia assim, a nossa família vai ser uma família bem-sucedida em todos os aspectos. Nós vamos dar orgulho para os nossos pais. Eles vão olhar para a gente e vão falar assim, uau, eles sabem o que estão fazendo da vida. Então, você não precisa já ter tudo, mas se você tem, uau, olha só, tem determinação, tem sonho nisso e em Deus nós vamos buscar tudo isso. Cara, que legal. E tem coisas que no relacionamento você, tipo assim, isso eu não abro mão. Você tem que ver, né? Por exemplo, quando eu fui pra me relacionar, eu falava assim, não quero um homem que fume. Isso é uma coisa que é meu e eu não abro mão. A pessoa tem que ter as qualidades que você procura e os defeitos que você tolera. Isso aí. Se você encontra, se a pessoa fica assim, eu só quero isso aqui, e só tem qualidade, ela vai se frustrar, porque um defeito vai sobrepujar alguma qualidade e ela vai, não esperava, não queria que fosse assim. Todo mundo tem defeito. Tem qualidade que você procura, que é indispensável? Tem. Opa, tem defeito que eu tolero. É isso aí. Fumar eu não tolero. Não faz parte dos meus valores. Isso é tão importante que você não permite com que seus sentimentos sejam alimentados por qualquer pessoa, né? Tinha pessoas meninas que a gente aconselhava, a Aline mais, né? Óbvio, que a Aline falava assim, cara, a menina chegava assim, eu tô gostando de um fulano assim, assado. A Aline falou, ele é cristão? Ele tem uma conduta de frutos na vida? Não, ele nem crente é. Então, se você não tem tudo isso que você está mesmo dizendo, você fica suscetível a qualquer coisa. Ou o que tiver dentro de você na hora. Se eu estiver carente, eu vou atrás, ele me deu um copo d'água, aquilo me conquistou. Você vai seguir o que no momento você está sentindo. Exatamente. Então eu tinha meio que tipo, não, eu só quero... Não quero desse jeito. Mas tem coisas que vai. Por eu fico falando, vamos fazer um gabinete aqui que meu marido me enganou. Por quê? Ele... Rodrigo, isso é pra você, tá? Eu jogo isso na cara dele até hoje. Pra tu ver. Gente, casamento é assim. Não faça não que... Olha, a mulher joga durante 20 anos, mas isso é saudável. Isso é saudável. Aqui,
aqui. Ele falou pra mim assim, aí eu falei pra ele, eu tava de um relacionamento, tinha sofrido e não queria. Tava na igreja, eu falei, não, quero ser santa, não quero mais ninguém, não quero homem, eu buscando, não quero ninguém, não quero relacionamento. E aí aí ele vinha, não quero, aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, se for ele, não deixa que meus traumas, deixa que eu conheça uma pessoa e tal, aí tá. Aí eu já tinha falado pra ele que eu não queria, não quero relacionamento, não quero nada. No dia seguinte, ele mandou entregar lá na empresa que eu trabalhava, uma cesta de café da manhã. Falei, cara, não posso perder, ele é muito romântico. Até hoje, foi a única. Até hoje. Mas eu vi isso como um aviso de Deus, porque era uma coisa que eu achava lindo. Eu tinha orado, já tinha me entregado. Senhor, se não foi ele. Então eu falo pra ele assim, eu te perdoo, porque Deus estava no comando. Deus fez assim, cara, eu vou travar ela pra tua vida. Vou dar uma cesta. Até hoje. Até hoje. Rodrigão, vamos lá. A dica já tá dada, né, amado? Uhum. Ainda dá tempo hoje de dar uma cesta de café da manhã para amanhã. Aí quando eu falo que mulher é complicada, porque eu falei pra ele, nem flores você me deu. Ele falou, mas você sempre falou que não gostava de flores. Não interessa, mas não deu. Entendeu? Eu não gosto de flores, mas não deu. Então, assim, casamento é essa loucura. Entendeu? Às vezes eu vou perguntar um negócio pra ele e falo, cara, mas tu já até respondeu. Mas o legal disso tudo, sabe o que Mas é? eu amo casamento. As pessoas pensam que casamento, eu casei, o casamento é uma linha de chegada. Não é. Casamento é um ponto de partida. Não é uma linha de chegada. Então, o casamento ele não vem pronto, ele é uma construção. O problema é que a gente já quer que a pessoa seja do jeito que ela vai ser. Não, o casamento, casamento são dois amigos espirituais se ajudando mutuamente para se tornarem quem Deus os criou para ser. Eu gosto dessa definição porque é maravilhoso. Nós estamos numa jornada de crescimento mútuo, onde um contribui para o crescimento do outro, e quando vocês dois olham para trás, você fala assim, uau! Então, se o casamento ele provoca mudanças em nós, essa pessoa com quem está casado, ela não vai ser assim pro resto da vida. Eu sei que tem aspectos aqui de característica que ela é dela, é perfil da pessoa. Mas o casal que entende, peraí, nós estamos debaixo do governo divino nessa casa, aqui. O problema é que as pessoas não sabem o que significa casamento. Olha, casamento, tem que casar, tem que haver essa concordância. A palavra concordância vem de uma palavra grega, sincardia. Outros vão definir como concardia. Essa é a mesma, que é sincronia, ou seja, são os corações pulsando no mesmo compasso. A gente tem que pulsar no mesmo compasso. Somos pessoas diferentes, muitas vezes nós vamos ter opiniões diferentes sobre situações na vida, mas a gente não pode deixar de concordar, porque é a concardia, é a sincardia que vai manter o casal sincronizado, senão não é casamento. Verdade. Casamento não é isso aqui, embate. As pessoas lidam com o casamento como se fosse embate. Vamos, aí vai dar certo. Não. Eles competem. Não, nós não estamos brigando. Tem que ter briga no casamento. Como? Não é briga um contra o outro, é briga um pelo outro. Verdade. Contra aquilo que vem contra nós, sabe? Já tem tanta coisa terrível para acontecer ou para vir contra nós. Se voltarmos um para o outro, ficar no embate, a gente se fere quando deveríamos nos unir para transpor as barreiras que nós vamos enfrentar, né? Casamento é isso. Então, essa é a beleza do casamento. Aí, as pessoas pensam assim, eu tô triste, então já era esse casamento. Porque elas pensam assim, eu mereço ser feliz. Eu já vi gente aconselhando pessoas assim. Você tá feliz? Então fica. Não tá feliz? Então não fica. Ora, casamento, quem é feliz o tempo inteiro? Casamento é um parquinho de diversão, então que a gente tem que ficar feliz, abobalhado o tempo inteiro. Às vezes a gente não tem nem motivo, olha pra cara e fala, tá olhando o quê? Né? Tipo, ele foi, eu só acordei, eu falei, respirou. Respirou já. De vez em quando dá vontade de dar uma matadinha de leve. Né? Às vezes eu sou ameaçada assim. Então, muita gente fala assim, eu vou casar porque eu mereço ser feliz. Opa, cuidado com essa motivação pro casamento. Porque se você merece ser feliz, significa que você não é. Se você pensa assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz, então você não é feliz. Uma pessoa que ela não é completa, solteira, ela tenta buscar no outro aquilo que ela deveria buscar somente em Deus. Só Deus pode preencher isso. Então o casamento não são duas pessoas que estão pelas metades e se unem para formar uma pessoa. Não,
É uma pessoa inteira que se une com outra pessoa inteira e se tornam uma só carne. Essa é a Verdade. beleza do casamento. Então você não casa para ser feliz. Aí nós, terapeutas de casais, viemos assim, tá, você não casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Cara, que luta. É você. porque às vezes o outro nunca tá satisfeito. Então, no dia que a Aline não me fizer feliz, eu tô desobrigado do casamento? No dia que eu não a fizer feliz, eu tô desobrigado? Eu olho pra minha trajetória, vou fazer 17 anos de casado, mês que vem agora, desse ano, e eu falo assim, cara, nem todos os dias eu fiz minha esposa feliz, e nem ela, ao Com contrário. certeza. Então, peraí, tem alguma coisa que não tá entendendo. E outra, se a gente ficar no jogo de felicidade, casei para ser feliz ou para fazer o outro feliz, nós estamos perdendo uma profundidade tão poderosa E que tem Deus dia que a gente estabeleceu. mesmo não tá disposto a ser feliz. Tá querendo. Tem dia que eu Deixa. acordo. Isso aí tem dia que a gente acorda, tipo, cara, com aquela vontade, não quer nem sair da cama. E você faz porque tem que fazer. Então não é o outro, às vezes, chegar e vai tirar um riso, mas aquela coisa que tá dentro de você é um processo, uma coisa tudo. Não é uma coisa que é todo dia. Somos mas tem humanos, dia, isso né, aí, tem Natália? dia que, Somos tipo, humanos. você ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, ou com a frustração que você teve, que não é Aham. culpa da sua esposa. Ó. Às vezes ela vai tentar que você fique feliz, mas você não vai ficar. É Não pode verdade. trazer essa responsabilidade. Aí não é para fazer, não é ser feliz e nem para fazer feliz, é o que então, casamento? Casamento, aí o apóstolo Paulo fala sobre isso e a gente fica brigando sobre quem manda e quem obedece. Sendo que tem coisa mais profunda. Quando Paulo vai falar assim, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A chave desse texto não é sobre submissão. Que é submisso, que é ser. A gente fica brigando numa superficialidade e nunca encontra o real sentido do casamento. Por quê? Qual é então, pastor Leandrinho? A chave desse texto está no assim como. Quando ele fala assim, ó, eu quero que esse copo seja duro como aquele piso. O que você faz na hora? Você olha para aquele piso. Uhum. Então, o assim como está pedindo para as pessoas olharem assim, ó, o casamento, homem e mulher, precisa fazer com que as pessoas olhem para outro relacionamento. Assim como está dizendo o seguinte, o homem e a mulher são uma imagem que precisa representar outro relacionamento. O casamento não é magnífico pelo marido ou pela esposa. Ele é magnífico pelo reflexo que ele precisa, pelo que ele precisa refletir. O amor salvador de Deus por nós em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, casamento não é ser feliz ou fazer o outro feliz. Casamento é sobre cumprir uma missão. Aí a coisa fica mais profunda. Eu e a Aline temos uma missão de as pessoas olharem para nós e verem Jesus no nosso relacionamento. E verem Deus no nosso casamento. E ver que casamento dá certo. Na nossa família. Exatamente. Ok. Tá, pastor, mas e aí? Aí quando você trata o casamento como uma missão e não como um parque de diversão, cara, o dia que você acorda mal, como você falou, você bate assim a poeira e fala assim, bora continuar. Porque missão você só para quando termina. Só quando está concluído. Nós estamos numa missão. Hoje eu tô com vontade de te dar uma matadinha. Mas nós dois temos uma missão, minha filha. Temos, isso aí. Então não é sobre sentimental. Aí é onde eu ensino. Casamento, amor, ou nós devemos ser mais... No amor nós precisamos ser mais inteligentes do que emotivos. Eu e a Aline, a gente fala, a gente já teve nesses quase 17 anos de casado, a gente já teve desentendimento. Vocês são muito diferentes? A gente é diferente, a Aline é mais pacata e tal. Lógico, o casamento vai fazendo umas coisas com a gente, que eu me pego fazendo coisas que é dela, ela se pega. Ela, no início do casamento, ela estrangulava a pasta de dente, assim, para escovar o dente, eu brigava com ela. Eu falava assim, que isso, coitado da bichinha, o que ela fez contra você? Eu brigava, porque eu lembro da minha avó, a minha avó já tinha, lá naquela época, aqueles dispositivos que faziam de baixo para cima, assim. Todo um negócio, uma gota de pasta de dente era valorizado. Então, eu fui acostumado na minha cultura familiar, a pasta de dente era de um jeito. Quando eu vi a Aline, né, apertando assim,
estrangulando a pasta de dente. Falar, meu Deus do céu. Então a gente percebeu diferenças. Aí passou um tempo, eu acordei, vou escovar o dente. O que eu fiz? Estrangulei a pasta de dente, eu larguei todo. Falei, o que está acontecendo comigo? Né? São coisas que você já vai relevar. Você não briga mais por causa dessas coisas. Né? Tem coisa que você tolera. É o que você tá falando. Não tem como. Olha, eu era bagunceira de guarda-roupa. Eu sempre fui muito organizada para coisas assim, de planilhas, financeiras. Agora, meu guarda-roupa, minhas coisas, e ele foi filho único. Alguém botava a roupa dele assim, ó, para ele pegar uma roupa, era assim. E pegava numa calmaria que aquilo já me incomodava, porque eu já vinha assim, ó. Mete a mão e nem via como eu tava pegando, já saía andando. E aí, a ponto de no início do casamento, ele olhava pro meu guarda-roupa e falava, como é que pode? Eu falei, olha aqui, o teu lado é esse aqui, tá? Você não perturba a minha vida aqui, não. E aí, a gente, pronto. E eu fiquei com o meu jeito de ser. E acabou que agora eu tô igual a ele. Tá vendo? Tá vendo? Então, mas o que é isso? Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Essa fundição, no original ali o casamento é uma fundição. É aquele carvão que passou por muito tempo sendo submetido a muita pressão e um calor enorme e que depois ele sai como um diamante. Casamento é isso. O problema é que a gente quer começar o casamento já como diamante. Não, ele é uma pedra bruta que vai sendo lapidado. As guerras que o casal vence, amadurece cada vez mais o casal. A gente teve momentos na nossa vida que, quando eu vim de Belo Horizonte para Niterói, custo de vida alto, colocamos nossa filha numa escola, eu sou muito exigente com a educação. Aí a outra filha começou a entrar na fase escolar, mas o dinheiro só dava para pagar a uma. Como que eu vou colocar a outra em outra escola fraca? Não, eu quero colocar. Fui conversar na escola, não tinha desconto. E aí o que isso fez? Meu amor, na sala de casa, vamos orar. A gente não serve a Deus? Vamos orar. E a gente viu Deus respondendo nossa oração. Conseguimos bolsa para outra menina, para a Serena, a do meio. E fomos, sabe? Vendo assim, foi Deus que fez isso. Então a gente olhava um para o outro e falava assim, cara, não tinha possibilidade, mas aconteceu. Uhum. Então foi uma guerra que nós dois nos unimos e vencemos. O que isso faz com o casal? Aproxima, fortalece cada vez mais. Então o seu nível de maturidade do casamento, ele não é determinado pelos livros que você já leu na vida, mas sim pelas guerras que vocês dois já venceram. Então quanto mais guerra a gente vencer, mais maduro se torna o casamento, mais lapidado ele fica, mais precioso, mais valor você dá, sabe? Eu sei tudo que a gente já passou nesses quase 17 anos, então eu valorizo meu casamento. A Aline sabe tudo que nós já passamos nesses quase 17 anos, a gente sabe que tem muito mais estrada pela frente, então a gente valoriza muito, muito mesmo. Não somos perfeitos, mas a gente está avançando. Vamos falar desse negócio de aproximar casal aí. Filhos. Às vezes a pessoa ainda mais jovens que estão, né, casam logo, querem logo filhos. E aí eu vivia ouvindo assim, filho aproxima o casal. Até que eu tive filho e não vi nada disso. Eu quero te perguntar se isso aconteceu na minha vida ou se realmente eu acho que não é. O problema é quando o casal tenta, com filhos, suprir uma lacuna que eles deveriam suprir antes de ter filhos, né? A gente tá meio... casal que fala assim, o casamento tá meio... A gente briga muito, vamos ter um filho que o filho aproxima o casal. Cuidado, né? A gente tá com muito problema, vamos ter filho que o filho aproxima o casal. Não, o filho não é ferramenta para manutenção de casamento, não. Filho é transbordar. Nós estamos dando continuidade geracional. Filho é algo poderoso e precioso. A Bíblia diz que eles são como flechas na nossa aljava. Ou seja, o casal não tem condição, eles nem sabem o rumo para onde eles estão indo e vão ter uma aljava com flechas para lançar para onde? Sabe nem para onde. Para onde vai lançar? Como vão lançar? Então, é por isso que eu repito, no casamento, no amor, nós precisamos ser mais inteligentes do que emotivos. Cuidado para não querer suprir com o filho o que se supre com organização. Cuidado para não suprir com o filho o que você supre com pegando seu colarinho. Opa, eu vou
amar mais a minha esposa, eu vou amar mais o meu marido, eu vou com conhecimento um do outro. Cada um tem uma linguagem de amor, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu e a Aline, nós tivemos nosso primeiro filho, a Anabela está com 13 anos, a gente tinha 4 anos de casado. Tinha 4 anos de casado. E foi muito interessante, porque nós não discutimos, não teve briga, não teve discordância, nem no momento assim de ter filho. Uns 3 anos de casado, assim, 3 anos e pouco de casado, a gente estava em casa e a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, a gente tá bem, tá tão gostoso, né? Tá legal, né? Vamos ter um filho. Mas tá faltando alguém pra perturbar a gente quando a gente Vamos estiver ter um sozinha aqui e falar, pai, pega, Vamos ter um catarrentinho aqui, vamos ter. E aí, a Aline parou de tomar o remédio, sei lá, 1 mês, 2 meses, ela estava grávida e veio a Anabela. Então, assim, quando o casal ele é feliz, e quando eu falo feliz, eu não estou falando de alegria, né, o tempo inteiro. Quando o casamento é saudável, você olha para um filho chegando e vê isso como uma bênção, como algo maravilhoso. E entende que é um momento que a mulher vai se dedicar mais à criança, que ela vai estar sem tempo para aquilo, porque tem marido que aí onde ocorre, acha que a mulher tem o mesmo tempo para ele que tinha sem o filho. Mas entendeu? aí é marido que não participa da criação do filho. Eu li um livro de 300 e poucas páginas quando a Aline estava grávida da minha filha. Eu gosto dessas coisas assim, vou para um desafio, deixa eu aprender sobre esse desafio. Deixa eu ver no que eu vou pisar, né? Esse é um livro chamado Educando Meninas. E ele fala dos mais diversos assuntos, até coisas do cérebro de uma menina ele faz. E nesse livro, graças a Deus, porque eu aprendi que a feminilidade da menina, ela é desenvolvida não pela mãe, é pelo pai. O quanto minhas filhas serão femininas é uma influência paterna nelas. Você percebe assim, meninas, adolescentes, jovens, sendo fora do comum, pejorativamente falando, muitos casos ela quer chamar a atenção do pai, e o pai não teve essa participação ali, junto com ela. O que acontece muitas vezes? A menina tá ficando mocinha e o pai se desgruda dela, porque agora minha filha está se tornando uma mulher. É uma das piores coisas que um pai pode fazer com a filha. Ele era a garotinha do papai, agora não é. É uma fase de hormônios para todo lado. Então, se ela é sua filha, ela continua sendo sua filha e por aí vai. Então, a figura paterna, ela provoca ou ela contribui para a feminilidade da menina ser desenvolvida. Isso é muito poder. Quando o pai sai, ela só tem o olhar da mãe. Então, peraí, como que isso vai acontecer? Então, a figura paterna. Eu não acredito que é só a mulher que cuida de uma criança. Não, lógico, eu posso entender que a mãe tem uma função com a criança, mas o pai tem outra função. Tem o tempo dele ali que precisa ser investido, né, com a criança para que ela seja desenvolvida numa criação saudável. Se você pegar o índice de delinquência nos presídios, você vai perceber lares destruídos, não tem figura paterna, né? E infelizmente nós podemos até dizer isso. Tem lares que tem o pai e a mãe, mas não tem figura paterna, né? Então, por não ter essa presença. Então, por exemplo, eu com a Aline, quando a gente decidiu ter os nossos filhos, nós temos 3. Nós temos 3, né? E a gente falou, cara, a gente vai transbordar daquilo que a gente tem recebido de Deus, a gente vai transbordar da nossa vida. Tem desafios, meu Deus do céu, quanto desafio, cada filho. Aí agora eu entendi o que eu ouvia quando criança, mas a mesma criação, a mesma casa, mas são mesmo diferentes, pai, reagem de uma forma diferente. A Anabela, ela nem gosta de abraço. E eu tive crise com isso. Poxa, meu filho não gosta de abraço. O que está acontecendo? Minha filha assim também. Né? Aí tem o Levi agora, o menino, que eu achava assim, cara, se a Anabela não gosta de abraço, o Levi, menino, não vai nem querer. Na mãe, né? Papai, meu papaizão. Eu falo, te amo, filho, te amo, papai. Meu lindão, ele, meu papaizão. 3 anos de idade, vai fazer 4 anos agora. Então, assim, a gente tem curtido e tendo o entendimento. Tem um outro livro que eu indico também, chamado Pastoreando o Coração da Criança. Os nossos filhos não nascem crentinho porque a gente é crente.
Então a gente precisa pastorear o coração da criança e entender que cada filho é diferente. Pai, é um desafio enorme, porque eu tenho uma filha de 13, uma de 9 e um de 3. Eu não posso tratar a de 13 como eu trato de 3, a de 9 como... Esse, para mim, é o maior desafio na criação de filhos, é você virar a chavinha da faixa etária que ele está, a maneira que vai conversar, né, com essa criança, para que você não nivele todo mundo e faça um filho mais velho infantilizado ou o mais novo tendo que amadurecer rápido, né? Então isso tudo vai trazer equilíbrio. E mais importante, não, uma das coisas mais importantes é o casal entender que eles ainda são um casal. Eu ia perguntar isso agora. Como manter uma chama de sexo, de uma vida de casal, homem e mulher, com filhos dentro de casa? Não é só dentro de casa, é na tua cama. Na sua Fala cama. Né? É impressionante o número de casais que o filho dorme na cama do casal. Calma aí que eu vou aqui embaixo rapidinho. Isso é pra mim. Eu também vou, tá bom? Posso? Ai, mas vou te falar, Eu não falo sei impressionante, que é ruim. eu não E pior sou... que a gente sabe que é ruim, Exato. mas aquele cheirinho, sabe? Aquela coisinha. Cara, aí sabe o que a gente As fica fases fazendo? não voltam, Isso, aí a gente né? fica se enganando assim. Ah, mas daqui a pouco ela vai querer ir só pra cama dela. É. Mas daqui a pouco, só que a gente sabe que isso é ruim. É. Quando eu botei, ela ficou uma semana na cama dela. Cara, parecia que a gente tinha 16 anos, cara. 16 anos casado, tá, gente? Cara, a gente joga. Eu falei, cara, eu nem sabia que eu tinha essa pressão. Cara, a gente se perde, É real, verdade, é real, a gente verdade. se perde. É verdade. Mas aí eu penso que o casal precisa ser intencional. Peraí. Sair do comodismo, ou não deixar o comodismo ser parte da vida do casal. É mais cômodo deixar o filho aqui. E realmente é. O cara trabalhou o dia inteiro. A mulher fez tanta coisa. Aí vão dormir e a criança tá lá no meio, né? Enfim. E só que o sexo é uma das preciosidades que Deus planejou, projetou para o casal casado. E casamento sem sexo acaba, né? Cara, olha só, o casamento, o sexo é tão importante. Eu escrevi um livro que eu falo sobre essas questões. Eu brinco às vezes dando palestras para casais que eu falo assim: você já ouviu o pastor falando assim, quando você acordar 3 da manhã é porque Deus quer falar com você? Uhum. Então, isso é só com o solteiro. Com o casado, não. Aí o casado, né? Ele vai pra cozinha achar que é sede pra tomar água. Não é. Volta pra cama, rola de um lado pro outro. Vai no banheiro, acha que é xixi, mas não é. E aí não dorme. Aí na mesa do café da manhã, ele reclama: nossa, não dormi direito, porque não quis. Era pra dormir relaxadão, assim, né? Uhum. Então, sexo precisa ser algo intencional na vida do casal. Uma vez eu orando, eu era pastor de jovens, né? Também jovens casados e tudo mais. Deus, me dá estratégia para ajudar esse jovem a parar de se enroscar, né, e tal, aquela coisa toda. Os solteiros, né? Sabe quando você pergunta uma coisa para Deus, Deus fala outra coisa? Uhum. Aí o Espírito Santo me falou sobre casados. Deus me falou assim: casal casado que não transa está tão em pecado quanto o solteiro que transa. Por conta disso, o sexo conecta. 3 coisas que unem um casal casado: sexo, diálogo e oração. Então, o sexo ele é extremamente importante. Ele serve para manutenção da aliança, para entretenimento, sim, do casal, prazer, além da procriação, que a gente sabe também é uma realidade. Se né? meu marido estivesse aqui, ele ia falar assim: não, pastor, eu até queria dormir, né? Mas se eu botar a mão nela, eu vou sem dormir, porque eu vou direto pro hospital, que ela vai me matar. Tira a mão de mim, isso é a hora. 3 horas da manhã, você tá ficando maluco. Eu quero dormir. Não, tô cansada. Dá um jeitinho, o casal tem que dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho. Tem que ter. Né? Não adianta. Essencial. Ah, deixa a criança dormir, dormiu, leva lá pro quarto dela, lá some. Ah, não é, tranca lá, não vai morrer. Cara, e homem, parece não, cara, se tiver tiver sempre tal, meu marido fica uma menina, eu posso fazer o que eu quiser, ele fica maravilhoso. Isso já é porque o homem é assim, a mulher tipo, tá cansada. Ah, não, amor, amanhã tal. Cara, o homem, ele fica assim, o casamento realmente, ele fica diferente, porque, Lógico. cara, gente, é surreal. Tem Precisa gente que fazer fica sexo. mais nervoso quando tá sem sexo. Fica. Tem gente que fica assim mais Meu marido, sabe o que nervoso. meu marido faz? Bate aqui, parceiro. Ele faz assim comigo. Não, porque agora a gente é amigo, né? Eu falei, cara, Amigo. só tem 3 dias. Bate aqui, amigo, parceiro.
Claro, como é que pode, gente? Que absurdo isso. Só tem 3 Mas, dias. amiga, olha só. 3 dias É pra todo mundo nem importante. É importante. E sexo não é coisa só de homem. Sexo é do casal. É verdade. Esse lance, assim, que é um papo que já vem correndo por gerações, né? Gente, o pessoal Aí, tá rindo aqui, ó. o Tô até me estereótipo- desconcentrando, tá vendo? Ó, São tão rindo solteiros aqui. eles ou estão Não, casados? casado, esse é solteiro, 2 casados. Solteiros, vocês tampam o ouvido aí, Aí, ó. meus lindos. Aí, ó. Tampam o ouvido Aí, aí, ó. meu. Né? Tamo Porque aí. fala assim, esse negócio assim, homem é que gosta, ficou um estereótipo. Assim, homem É. gosta de sexo e mulher não gosta de sexo. Cara, é uma mentira isso. O sexo é para o casamento. O sexo é para o casamento. É lógico que o homem, ele é um micro-ondas, ele tá pronto aqui, aquela coisa. mais A mulher fácil. é comparada a um fogão a lenha, né? Tem que ir alimentando aquela coisa toda. Mas ambos gostam de sexo. Às vezes, aí eu posso Às falar vezes é mesmo. preguiça, deve. Quando vai, Não, né, filho. não vou falar de preguiça, Ah. vou falar mais. Fala. Às vezes, vou falar olhando pra câmera Rodrigo, aqui. desliga aí. Minha mulher não gosta de sexo. Às vezes ela não gosta do sexo que você faz. Eita. Por quê? Aqui tá um princípio poderoso. O sexo que Deus criou é diferente do sexo que a turma deturpou aí fora. Vou explicar, porque tudo é sexo, né? Vou explicar. Ó, o camarada vem da adolescência, é estimulado, a menina também, às vezes, a conhecer o seu próprio corpo. Então ele aprende a dar prazer a si mesmo. Uhum. Então isso ele traz isso ao longo da vida, ao longo da vida. Ele aprendeu a fazer sexo sozinho, dando prazer para si mesmo, dando prazer para si mesmo. Quando ele se casa e vai para o sexo com o cônjuge, qual tipo de sexo que ele faz? O sexo para satisfazer ele. Então o camarada vai para a cama com a esposa não para satisfazer a mulher da vida dele. Vai para satisfazer um desejo que ele tem. E ele faz como? Do jeito que agrada ele. Inocentemente. Porque ele foi treinado para isso. Ele achou que ela tá achando, ele tá achando que ela também tá sentindo, porque ele tá sentindo, então. Exatamente. Aí é onde falta uma coisa muito importante nos casamentos: o diálogo. Pergunta: você gosta assim? Você gosta desse jeito? Você gosta daquele jeito? Às vezes tem E vambora. vergonha, né? De Às vezes falar. é vergonha. Então, e o diálogo vai fazer com que o sexo melhore drasticamente no casamento. Ele pode descobrir que uma coisa que ele sempre fazia ao longo de anos, a mulher nunca gostou, só tolerava para agradá-lo. Mas quando ele ouve, peraí, o que você gosta? Como que você quer? Como que muda? Então, aí você vai perceber ela sentindo saudade daquilo que ela gosta, querendo mais e assim por diante. Então, sexo é uma dádiva divina. Deus concedeu isso para o casamento e no casamento une cada vez mais o casal. Meu conselho para todos os casais: façam sexo quanto? O máximo que vocês conseguirem, porque Menino, vai fala chegar uma isso hora. não. Vai chegar uma hora, minha filha, que a pipa do vovô não sobe mais. Vai Verdade. chegar uma hora que aquilo que estava em pé vai cair da mulher, a beleza é passageira, a Bíblia diz, né? Então Verdade. é assim, eu olho e gente, tem coisa que é agora, tem coisa que não vai com 80 anos. Gente, e a gente precisa ter o entendimento de que essa vida corrida da gente deixa a gente. A nossa vontade, muitas das vezes, é trabalhar fora, mãe, cuidar das coisas, chegar em casa e dormir. Muitas das vezes era preguiça de fazer, mas quando faz, eu falo: caraca, ainda bem que você insistiu. Mas eu provo que cansaço não é desculpa para falta de sexo. Provo na Bíblia. Olha, eu já dei muito. Vamos lá na verdade. Mas eu achava que era. Não é. Mas depois que ele insistia, Não é. o negócio fluía. Eu falava: caraca, ainda bem que Ainda você bem. insistiu. Por quê? E é Foi bom. real isso, era só acontecer. Faraó, quando o povo sob sua sujeição lá no Egito, o povo estava crescendo demais, o povo de Deus estava crescendo demais. E ele disse assim: esse povo vai se tornar mais numeroso do que nós e nós vamos perder para eles. Vamos parar. Esse povo tá crescendo como? Numericamente, ou seja, o povo de Deus está fazendo muito filho, né? Esse povo que Deus está formando aqui está fazendo muito filho. Vou criar uma estratégia, Faraó, para fazer com que eles parem de procriar. Qual foi a estratégia de Faraó? Trabalho multiplicado. Então deu cargas horárias de maior carga horária, mais peso e intensidade no trabalho. O que aconteceu? Nada. Eles continuaram tendo filho. Para ter filho tem que ter o quê?
Ou seja, o povo hebreu, meu filho, Arrumava tempo. arrumava tempo, arrumava força, ao ponto de Faraó depois ter que falar assim, já que a gente não consegue impedi-los de fazer isso, para procriar, nós vamos matar depois que nascer, então, né? Tá me arrumando ideia, ele começar a falar do povo lá do Tem gente que a gente ajudou, tem gente que a gente ajudou. Mas o pessoal Olha lá aqui, do ó, hebreu pega a tava Bíblia aqui, ó. trabalhando. Mas o pessoal do hebreu tava trabalhando. E olha que trabalhava mais do que você. Pode ir levantando aí. Não, mas, gente, real, sério. O sexo é diferente. Ele ajuda. Ele ajuda. Ele A ajuda. pessoa meu marido me escuta até mais, cara. O sexo cura dor de cabeça, tá? Sério? Não é. Ô, Léo, diminui aí, Eu tô quebrando o castelinho de areia. Eu tô destruindo os castelinhos de areia. 19. É lógico, não tô falando de Não, eu todo mundo, mas lá em casa funciona. Quando tá com dor de cabeça e faz, a dor de cabeça passa. Então não tem essa desculpa lá em casa. Ai, tô com dor de... Eu nunca ouvi ali, mas eu tô com dor de cabeça. Então, já chega com comprimido antes de falar, já chega né? antes. Amor, toma aqui. Toma aqui. Pra que isso aqui? Não, pra não ter dor de cabeça. Mas é porque a correria, os filhos, a culpa nossa, acaba fazendo com que é como se o casamento, não, ele é meu mesmo. Muitos cristãos acabam vendo, não, eu tenho que viver casado para sempre, eu sou dele, ele é meu, e aí quando você vai ver, passa e você nem vê. Até que tem que ter alguém para chegar e falar, olha, teve uma vez que a gente tava, que eu queria me separar, mas eu não ia me separar, mas eu queria, porque eu falei para ele, eu não vou pro inferno por causa de você, mas eu não vou me separar, mas eu quero me separar. Eu ficava, aí a pessoa tem que ter a inteligência e o pensamento disso. De tipo, procurar alguém que vai te dar uma direção. Aí eu peguei e liguei pro meu pastor, mas sabe? E a luta espiritual que é para se manter um casamento. Nisso, quando você vê, você tá aí, sei lá, 10 dias sem sexo. Quando você vê, você não tá nem falando, dando boa noite, porque acaba o marido chegando tal hora, você chegando tal hora. Acontece o esfriamento no casamento. E você nem quando você vê, já foi. Aí você acha que aconteceu naquele dia. Mas não, é porque você não viu acontecer. Exatamente. E aí eu peguei e liguei pro meu pastor líder, e falei assim, olha aqui. Você precisa dar um jeito na nossa vida. Eu quero largar ele, cara. Só que ao mesmo tempo eu não queria ligar porque eu queria largar. E eu sabia que ele ia me convencer a não largar. E aí, mas eu falei assim, não, eu sei que meu casamento é pra sempre, sei que meu casamento é abençoado. E aí, eu sei que é uma luta espiritual e a gente precisa ver cachorro. Cara, sem sacanagem. Gente, é real. Vocês precisam ter gente de liderança, com entendimento de Deus, de casal. E quando meu pastor líder foi embora... Eu tava amando aquele homem. Não me fala por quê, como. Tipo assim, ele me mostrou coisas que muitas das vezes a gente não consegue. E o sexo era uma dessas, entendeu? O sexo era uma coisa dessa. Então, cara, não deixe. Não deixa. Às vezes você não tá muito afim, mas quando começa, vai. Não deixa as coisas fazerem isso. É porque as pessoas pensam que pra fazer sexo tem que primeiro ter a vontade. Só que imagina, são duas pessoas. Pra fazer sexo, então, vai ter que esperar os dois ter vontade junto. A probabilidade é que caia muito. Sexo não é uma questão de vontade, é uma questão de propósito. Peraí, isso aqui é bom para o nosso relacionamento. Você tá com vontade de orar ou não, você ora. Porque você tem que orar, porque senão você vai ficar em pé. Você vai estar com vontade de trabalhar? Vou trabalhar. Não tô? Você vai do mesmo jeito. Por que sexo tem que esperar vir à vontade? Nos dois, ainda que diminui as chances. Não, é de propósito. Tem que fazer de propósito. Vamos aqui, de propósito. Coloca a mão no ombro do outro. Vai vindo, e vai. Alô, Rodrigão, hoje tem. Entendeu? Dia dos namorados aí. Tem a técnica do pezinho. Sabe? Que não? Isso, não? Tá dormindo assim, passa o pé no pezinho do outro. Gente, não vale dar chute, hein? Não vale dar chute. Sem chute, por favor. Alisando, pezinho no pezinho, e depois a coisa pega, né? Ai, gente, que maravilha, cara. Vocês têm dúvida, meninos, de relacionamento? Não, você não pode, Vitor, você é solteiro. Júnior, você tem dúvida? Aproveita aí, ó. Tem dúvida, Léo, do relacionamento? A gente tira a Suelen, tem dúvida? Suelen é a esposa dele, Eu tenho um conselho pra eles. Então dá, vai, fala. Conselho pra eles e pros casais. Ó, quem tá solteiro, fecha bem os olhos, abre bem os olhos. Porque depois que você casa, você tem que fechar bem os olhos. Aí, ó. Pronto, é isso. Maravilhoso, cara, muito bom. Olha, o livro. Tem alguns livros aqui, ó. Esse aqui é para homens. Elas gostam assim. Esse livro aqui eu ensino, passo a passo, como conquistar a mulher da sua vida. Eu aprendi, Natália, que homem de verdade não é aquele que sabe conquistar várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher várias
vezes. Verdade. Então, é um livro para homem que está solteiro, namorando, e o homem que está casado também. Deixa eu pegar aqui pra Livro mostrar. maravilhoso, fininho, dá para Olha! ler rápido. Aí, ó, Vitor. Aí, Vitor. Aí, Vitor. Aí, ó, pra vocês que estão solteiros, ó. Muito bom, muito Nossa, bom. lindo. É pro Vitor, é presente para ele. Aí, ó. Aí, ó, Vitor. Ah, esse é do Esse aí é Vitor. do Vitor. Esse aqui, ó. As Três Chamas do Amor. Nesse livro aqui eu falo sobre essas três coisas que unem um casal casado. O testemunho dos casais é que as brigas diminuem depois de ler esse livro e aplicar essas três chamas. O casal sai fazendo o quê? Orando mais, conversando mais e decolando mais. Né? Aleluia. Butterfly, né? E não tem As três como, chamas do amor. Não tem como Sexo, relacionamento diálogo e sem oração. diálogo. Aí, ó, Sexo, pra diálogo e vocês que não oração. gostam de conversar, aí, ó, as três chamas do amor, gente. Três chamas do amor. top. Esse aqui é o mais completo de E todos. olha, gente, olha, fácil, não adianta dizer, ah, eu não gosto Ah, de ler, lê gente. Isso rapidinho. daqui, ó, pelo amor de Deus, na Foi mesma deitar hora. pra dormir, pega ali, consegue Olha. ler rapidinho. Aí lê o Esse- casal junto, Ler como o é que casal é? junto é maravilhoso. Esse aqui é bom porque é praticamente um curso de casais, é um manual mesmo. Tem os principais assuntos de casamento, definição de casamento. Aqui a gente aprofunda no assunto de sexo, enfim, tantas coisas. Oração, vida espiritual do casal, como renovar o casamento, né? Prefaciado por Josué Gonçalves, uma das maiores autoridades nesse assunto aqui. Casamento saudável, né? Até Como se noivo, tornar... é bom noivo também Também, ler, né? também. Noivo lê, ó, porque ele já entra, meu filho, sabendo, ó. Esses dois são de vocês, tá? Seu e Ai, que legal. do Rodrigo, Obrigada, né? gente, ó. Casamento saudável. As As três. Três E tem Chamas muito do mais Amor. lá. Onde que as pessoas Vai no podem meu ver pra perfil no poder. Instagram, que lá vai ter o link do site da editora, leandroalmeida.br. Aí você pode entrar lá depois no editoraltarbooks.com também, tem tudo lá e chega pro Brasil todo. Aleluia. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Maravilhoso Foi tá muito aqui, bom. papo bom Tá vendo? demais. Eu estava assim, com vergonha pra falar. Olha, nem parece, né? Nada. Nem parece. Se deixar aqui, ó, o Vai, papo vai embora. sim. Então, muito obrigada, Eu que porque eu sei agradeço. que é uma loucura aí sua vida, você pastoreando, igreja aí consigo mesmo, muita coisa ainda para ir ajustando. Novo desafio, Novo né? desafio, mas você ter tirado esse tempo para estar aqui falando de relacionamento, porque a gente sabe, como você falou, é de Deus, Amém. né? Deus confia, mostrar assim o seu casamento para outras pessoas, para as pessoas verem, Sim, cara, sim. realmente não são perfeitos, mas, cara, tem como viver um casamento, É. né? Apesar dele ser pastor, ele é gente como a gente, porque às Com vezes a gente olha o certeza. pastor lá, no casamento, acha o quê? Não, ele por ser pastor, o casamento eles não brigam. Ai, Então, assim, ai. saber que você, né, como pastor, é gente como a gente, né? E sabe Isso. lidar com as situações, seja com filho, seja no pastoreando, seja com pessoas. Cara, isso é muito bom pra gente. Muito Amém. obrigada. Prazer enorme. Chame quando quiser. Vai ser tão bom bater um papo aqui com você, com essa turma linda e maravilhosa. Eu vou lá visitar a Igreja Vai lá Saudável, hein? visitar Igreja Saudável Caxias. Segue lá, acompanha tudo. Amém. Gente, muito obrigada. Finalizamos mais um podcast. Olha, eu espero que com todas essas dicas, por favor, vocês saiam correndo e vão aproveitar a vida que só casado pode. Porque os solteiros, ó, estão doidos pra fazer e não pode. Então vamos lá, vamos correr. E, ó, muito obrigada. Eu não posso deixar de dizer pra vocês. Sejam lamparina acesa por onde vocês forem. Tá bom? Beijo!